Olá e obrigada por estar connosco aqui no programa Nova Vida, uma série de conversas com o Dr. Lightman. Olá, Dr. Lightman. Dr. Lightman, olá a todos. Olá, Nitsa Mazos, Nitsa, olá. Eu hoje gostaríamos de aprender com o Dr. Lightman acerca de um conceito muito especial mencionado em programas anteriores, chamado a dezena. O Dr. Lightman fala do método da correção da natureza humana, a correção do mundo, a manifestação da qual é que a pessoa muda ou atualiza a sua natureza do desejo de receber para ela própria, para o desejo de doar e amar, e este processo deveria acontecer num grupo cabalístico que consiste em 10 amigos e gostaríamos de entender como é que este laboratório funciona. Nitsa, por favor. Nitsa, quando olhamos para as nossas fontes, vimos que o conceito de 10, a divisão em 10, começou há muito tempo, no tempo de Moisés e Jetro. Eles começaram a dividir o povo de Israel em dezenas. Dezenas, 50, 100, centenas. E, na verdade, é a pergunta que imediatamente surge. Por que que Moisés e Jetro decidiram dividir o povo em dezenas? O que é esta estrutura? Dr. Lightman, talvez uma frase só foi o conselho de Jetro dividir o povo de Israel em dezenas. Nitsa certo, ele chegou a Moisés e disse: Eu vejo-te de manhã à noite. Dr. Lightman, sim, porque Moisés vem do alto. E o que é que isso quer dizer? Dr. Lightman, significa que vem de um nível mais elevado que o resto da nação. E, portanto, influencia toda a nação desde o alto. E Jetro compreende que o desejo de receber, do qual Jetro faz parte, ele pertence ao poder de Midian, é o sacerdote de Midian, e faz parte do desejo de receber, da Clipá, o desejo fundamental, básico de receber, e ele entende que o que quer fazer é impossível, a não ser que encaixe no processo geral, mas apenas em pequenos grupos. O número mais pequeno é 10. E, portanto, recomenda a Moisés que divida as pessoas em dezenas, centenas, 50, ou antes sim, havia as dezenas, 50 pessoas, 100 pessoas, e assim sucessivamente. Dr. Lightman, e é isso, porque em dezenas é possível, porque de uma forma curta, corpórea, tangível, para que não se percam uns aos outros. Porque nós somos o resultado da influência da luz superior no desejo, tal como dissemos no nosso programa anterior. Somos a manifestação das 10 fases no qual a luz superior operou no desejo. E é por isso que constituímos de 10 partes. Temos 10 dedos, 10 isto, 10 aquilo. Há muitos números de 10. Quando comecei a estudar a sabedoria da Kabbalah, estudei os livros de Ramak e ele explica tudo através disto. 10 aqui, 10 ali. É muito diferente da Kabbalah do Ari, porque o Ari vai imediatamente ao ponto. E o Ramak dá muitos exemplos deste mundo. Vejam, isto é 10, aquilo é 10. E é por isso que é 10 Sefirot. E o Ari explica-o de uma forma diferente. Explica-o de dentro da sabedoria, que a luz expande-se do alto e como necessariamente a luz que opera no desejo organiza em 10 fases, nem mais e nem menos. Ora, numa pequena pergunta. Disse que o grupo mais pequeno são 10 pessoas, porque aí pode aproximar as pessoas umas das outras. Mencionou Jetro, Moisés, do que eu entendo é que da unidade mais pequena de 10 pessoas temos um juiz, ou seja, 10 pessoas terão um juiz. Se não concordarem em algo, vão para o ministro dos 50 e ao ministro das centenas. E eventualmente, se não puderem resolver isto nos níveis mais anteriores, acabam por alcançar Moisés, que é o nível mais elevado. Então, quem e o que é o juiz? O que é que ele faz? O Dr. Lightman, o juiz das 10 pessoas, é a soma total
de 10 opiniões que alcançam na sua inclinação até ao ponto do amor e veem que não se podem entender, que a inclinação ao mal é mais forte do que eles são. E embora tenham que lutar com a inclinação ao mal, amor cobre todos os crimes e precisam de trabalhar juntos na conexão para que a conexão seja maior que a inclinação ao mal que os separa e para que compreendam que não sabem como fazer e rompem em oração. E se isso não ajudar, então voltam-se para um nível superior. Suponhamos que a dezena volta-se para um grupo maior, que é simbolizado por 50 grupos ou 100 grupos juntos, e grupos sendo dezenas, e assim sucessivamente. Dependendo do nível de dificuldade que agora os aflige. Ora, então o conceito do juiz é a 11ª pessoa, é um dos 10. Dr. Lightman, não tem nada a ver com isso. Dr. Lightman, o juiz é a dezena que realiza uma ação entre eles que é chamado juiz. Nietzsche, então não é uma pessoa específica da dezena. Dr. Lightman, aqui nunca falamos de uma pessoa individual. Todos os conceitos a partir daqui são sempre relacionados com a dezena. Ora, e o que é esta ação especial que realizam chamada um juiz? Eu compreendo que há 10 pessoas, que são a unidade mais pequena, nas quais as pessoas têm que conectar umas com as outras. E agora diz que há uma ação especial que podem realizar chamada um juiz. O que é isso? Dr. Lightman, a ação chamada juiz é a dezena que passa por um escrutínio, convida a luz que reforma, Dr. Lightman, que é o quê? Dr. Lightman, que é a dezena que tenta ver desde o alto, ou seja, do lado da doação. Provavelmente agora estão no desejo de receber e têm discussões. Nietzsche, como é que podem ver se estão adaptados ao sistema superior? Se estão organizados para com o sistema superior? Dr. Lightman, se quiserem doar uns aos outros, se querem doar aos outros grupos, isso significa que se elevaram do seu nível para um nível mais elevado. Isso significa que se elevaram para com o sistema superior, Dr. Lightman, certo? Antes de mais, têm que estar organizados internamente, em que cada um se organiza para com os outros. Agora, quando esta dezena se anula, tem que apoiar as outras. E, portanto, precisa ter esta tendência. Isto é algo que ainda precisa de outro exame, outro escrutínio, integrar com dezenas mais elevadas. Se nós queremos doar aos outros, então temos de assumir as carências dos outros e trabalhar como o superior para com eles. E podemos trabalhar como o superior apenas se também formos o inferior perante eles, porque apenas o inferior pode receber do superior. Portanto, os seus problemas, as suas carências, que nós integramos com eles, que os servimos, que aceitamos algo que os incomoda. E então, com os seus desejos, que absorvi das suas carências, dos problemas, das diferentes coisas desagradáveis, então, dentro do meu grupo, de todos estes problemas, criamos uma carência especial e levamos esta carência ao Criador e pedimos-lhe pelos poderes de corrigir esta carência e de trazer este grupo no estado correto. It's ok, a interação na dezena, nesta pequena unidade, esta interação dentro deste grupo também é influenciado pela relação que a dezena tem com outras dezenas.
Qual é a conexão entre as relações dentro da dezena e e o trabalho com outras dezenas? Dr. Leitman, se a dezena não está corrigida, não tem nenhum lado para se voltar senão a força superior. No momento em que está corrigida e que quer avançar na sua correção, então onde vai receber carências adicionais das outras dezenas? Então existem fases aqui. Primeiro trabalhamos com 10 pessoas dentro da dezena e apenas quando a dezena passa para um determinado processo de correção, ou seja, não alcançou a correção completa, mas passou para uma determinada fase de correção, então começa a trabalhar com outras dezenas. Dr. Leitman, certo? E para além disso, a medida da correção que recebeu é para cuidar dos outros. Este é o único propósito para o qual fica corrigido, para o qual recebe a capacidade do alto de estar corrigido, apenas para tomar conta dos outros. Esta é a concretização da intenção da dezena de se tornar como o Criador, de ser como o Criador, de se relacionar com as outras dezenas desta forma. Apenas porque lhe falta o poder para se corrigir, recebe carências de outra dezena e leva-as ao Criador. Então, qualquer dezena que tenha feito um trabalho e que tenha alcançado um nível de correção influencia as outras dezenas com a sua correção. Dr. Leitman, certo? Todas as dezenas que existem no sistema geral criado pelo Criador. E todas as dezenas passam pela mesma correção. Dr. Leitman, as mesmas fases, as mesmas correções. O sentimento é diferente e de cada vez parece diferente, tal como na vida. Todas as coisas se repetem, mas parece diferente. Porque o desejo de receber nos quais sentimos os diferentes fenómenos muda o tempo todo. Ora, até agora falamos de Jetro e Moisés e da divisão em 10. Muitos anos depois, temos outro grupo de 10 pessoas, os autores do Zohar, 10 pessoas no segundo século, em que Rabi Shimon Bar Yochai também são um grupo especial, também são 10. E portanto vemos que 10 não é algo ao acaso, está lá o tempo todo. E portanto eu quero falar deste grupo para entender as relações que têm que existir nesta unidade mais pequena chamada dezena. O que é que tem de especial acerca deste grupo que se tornaram tão famosos? Olhando para toda a história judaica, não me lembro de um grupo de pessoas que tenha sido mais proeminente que os autores do Zohar, estes 10. O que é que eles tinham de tão especial e o que é que podemos aprender deles para o nosso laboratório na dezena? Dr. Leitman, veja. Nós recebemos um método da correção do homem de Adam Arishon, que literalmente funciona o primeiro Adão. Ele foi o primeiro cabalista a revelar todo o sistema. Depois dele tem 20 gerações de cabalistas e depois Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Arão, José, David, todos eles até Rabi Akiva. Este já é o tempo da destruição do segundo templo e de Rabi Akiva começa o exílio. E este grupo de 10 pessoas, à cabeça do qual está Rabi Shimon Bar Yochai, é um grupo especial, porque eles concretizam dentro deles toda a correção futura que o mundo tem que passar. E daqui por 2000 anos e mais vai haver dezenas tal como esta, e vão querer ser como esta, e estas dezenas vão concretizar-se, vão conectar e vão criar entre eles uma tal medida de conexão e amor que vai trazê-los para a equivalência de forma com o Criador, identificação com o Criador. Ora, então se eu entendi o que está a dizer o grupo, os autores do Zohar, na sua interação, fizeram um salto no tempo, digamos desta forma. Criaram a conexão entre eles, tal como deveria ser no final da correção. A conexão perfeita. Concretizaram todos os 10 estágios e descobriram todo este processo, escreveram acerca dele no livro do Zohar.
Ora, e aquilo pelo qual eles passaram e o que eles realizaram espiritualmente é, na verdade, a medida de acordo com a qual o resto das pessoas, ao longo das gerações, se quiserem desenvolver-se ao máximo, terão que alcançar todas estas coisas. Eles como que nos deram um exemplo do que todas as pessoas na formação da dezena precisarão de desenvolver, alcançaram o topo. Dr. Leitman, certo. E isto abriu o caminho para os outros os seguirem. O facto de que eles próprios passaram por todo este processo, ao fazer isto, a ajudar-nos. Dr. Leitman, esta é a razão pela qual Bala Sulam escreve que, graças ao livro do Zohar, todos vamos sair do exílio, desta conexão com a força superior. Oran, esta é a definição de exílio? Dr. Leitman, sim. Oran, pode definir exílio? Dr. Leitman, exílio não é simplesmente estarmos desconectados, mas sentimos que estamos desconectados da força superior. Oran, e como é que esta desconexão se manifesta na nossa vida, Dr. Leitman? Nós queremos corrigir-nos, queremos aproximar-nos do objetivo da criação, queremos encontrar uma resposta para o sentido da vida, a razão pela qual vivemos, e isto é algo que nos falta. E é como se fôssemos um animal miserável a vaguear pelos arbustos sem saber como encontrar a resposta. A minha vida é ao acaso e não tem sentido. Este sentimento é chamado exílio. E este sentimento começa a manifestar-se na humanidade, de acordo com o número de pessoas que sentem depressão, desespero, experienciam diferentes problemas e sarilhos, e, portanto, como resultado disso, alcançamos uma exigência. Como é que vamos alcançar o sentido da vida, o propósito da vida? Que esta crise multifacetada pela qual estamos a passar agora é suposto trazer-nos a esta pergunta. E a única resposta é a revelação do Criador. Não há nada mais que procurar. Rani, como é que isto se vai manifestar na nossa vida do dia a dia? Dr. Leitman, a revelação do Criador é que vamos ver e sentir o sistema da criação, onde estamos, o que temos que fazer para resolver o problema, para sentir que estamos a viver numa vida eterna e perfeita, não como os animais que vagueiam por aí que somos agora. E agora vem a sabedoria da Kabbalah, que foi desenvolvida especialmente por essa dezena, e escreveram acerca disto no livro do Zohar, e quando estudamos o livro do Zohar, através disto, identificamos com o que está escrito no livro. Queremos saber como resultado do nosso desejo de integrar com o livro, de saber o que está lá escrito, atraímos sobre nós uma força especial, o desejo de doar. E isto muda-nos e corrige-nos e conectamos entre nós, tal como a dezena de Rabi Shimon. E, portanto, lemos o livro do Zohar, na dezena, com a esperança que possamos aproximar-nos da dezena que escreveu este livro. Rani, aproximar-nos significa o quê? Que não podemos aproximar-nos a saltar para um grupo. O que é que isso significa emocionalmente, no desejo, em pensamentos? Dr. Leitman, há a ideia do grupo como ele era. Queremos nos tornar iguais em termos de estrutura, conexão, o seu destino, o objetivo para o qual foram atraídos, como estavam conectados, como construíram o seu grupo, etc, etc. Queremos ser como eles. Nitsa, se eu entendi corretamente aquilo que disse, existe o sistema, existe um método, um modelo construído pelo grupo de Rashbi, e ao escrever o livro do Zohar, criaram uma certa plataforma. Agora, suponhamos, eu sou uma pessoa e quero começar a estudar Kabbalah, o Zohar, numa dezena. Então, ao estudar o livro do Zohar na dezena, mesmo sem compreender nada acerca da estrutura interna das coisas, simplesmente sentar na dezena e ler o Zohar. O livro do Zohar influencia-nos para compreendermos como temos que nos reorganizar. Dr. Leitman, certo, influencia-nos, mesmo ler o livro sem entender nada.
opera em nós, mesmo que seja numa pequena medida, mas opera em nós. E mesmo sem entendermos a linguagem, é o nosso desejo que determina a medida na qual vamos querer conectar-nos com o livro do Zohar, a medida em que queremos estar conectados a Rabbi Shimon e o seu grupo, querer estar em adesão a eles, tal como uma criança quer estar agarrada aos adultos. E através disso também recebemos forças daí, sem compreender nada, sem mesmo compreender a linguagem. Ora, eu conheço muitas pessoas que leem o livro do Zohar, não têm um professor cabalista que lhes ensine como trabalhar num grupo de 10, com todas estas interações especiais das quais nos falou nos programas anteriores. Eles até se sentam por sua conta a ler, e eu não quero caluniar, mas vi algumas pessoas assim um bocadinho insensatas. E para além de conectar na dezena e ler juntos o livro do Zohar, eu sinto que temos que ser orientados por alguém que já tenha passado por este caminho. Dr. Letman, certo? Oh, ok. Agora, sobre algo que falou anteriormente. Disse que na sua relação dentro da dezena precisam de conectar num pedido comum que atrai sobre eles uma força especial e que os avança e faz o escrutínio de todos os seus dilemas e disputas, etc. O que eu quero compreender é o mecanismo deste pedido. Existe este conceito chamado oração de muitos. Existe um conceito chamado um pedido comum. A palavra comum indica que um indivíduo nunca pode alcançar isto, apenas juntos, como uma dezena. Então, como é que este mecanismo funciona quando 10 pessoas querem algo juntas? O que é que elas estão a pedir? De quem é que elas estão a pedir? O que é isto? Dr. Leitman, quando 10 pessoas pedem por algo, cada uma delas pede por todas as outras. Ora, nisto é como é suposto ser, Dr. Leitman, certo, antes de mais. Este é o mecanismo interno. E depois, cada indivíduo quer integrar com todos os outros. Isto para começar. Ron, por favor, explique. Dr. Leitman, que queremos estar incluídos os nossos 9 amigos. Do seu quê? Dr. Leitman, dos seus desejos para com o Criador. Dos seus desejos para com cada amigo. É isto do que eu quero estar incluído. O seu desejo positivo para com o nosso trabalho na dezena e para com a força superior. Ao tornarmos-nos integrados com eles, e isto é também o que cada amigo faz, então cada um de nós torna-se 10 vezes maior do que era antes, e então, novamente, integramos uns com os outros, porque agora cada um de nós é 10 vezes maior. Somos diferentes do que costumávamos ser. E, portanto, agora estamos integrados com estes amigos num nível mais elevado. E isto é o que cada um de nós faz. Portanto, agora cada um de nós torna 100 vezes maior do que era antes. E esta é a forma como podemos aumentar os nossos poderes na dezena, mais e mais e mais, de forma ilimitada. Até ao mundo do infinito. E isto é o que acontece com a dezena de Rabbi Shimon. E eles alcançaram a correção final. Ora, ok, este é o pedido. De quem pedimos? Dr. Leitman, pedimos da força superior que existe na nossa dezena de uma forma oculta, porque a nossa dezena, na verdade, começa a mostrar-nos que inclui dentro dela toda a realidade. E isto é tudo o que existe. Tal como dissemos no programa anterior, que ao todo a única coisa que foi criada foi 10. 10 Sefirot, ou 10 níveis, é isso. E depois da 10ª fase, existe apenas a resposta do ser criado, do Malchut, a como o Criador opera. A sua resposta aos primeiros 9. E, portanto, nós descobrimos dentro da dezena que não há mais do que 10. Que, ao todo, se alcançarmos a correção da doação completa, isto leva-nos à correção final.
Mas isto foi verdade para Rabbi Shimon, porque este foi um grupo especial que trabalhou em tempos especiais. Nós estamos a trabalhar em tempos diferentes, com um desejo de receber muito maior que foi revelado na humanidade. E, portanto, nós também temos que ter em consideração a disseminação, a divulgação. Na nossa disseminação, não pensamos que estamos a revelar a sabedoria da Kabbalah a ninguém. Ora, só uma pergunta antes disso. Quando este pedido mútuo é criado dentro da dezena, o que é que nós recebemos? O que pedimos, eu estou a entender. O que é que recebemos? Dr. Lightman, cada um de nós recebe um desejo cada vez maior para que, através dos amigos, comecemos a atrair, a absorver o grande desejo que existe na realidade, em todas as pessoas, em níveis mais inferiores, e recebemos tudo isto através dos nossos amigos. A nossa dezena torna-se uma espécie de aspirador, a dezena central de toda a realidade, através da qual recebemos toda a carência que foi criada. Ora, e então temos o quê? Um desejo tremendo porquê? Dr. Lightman, um desejo tremendo que quando o recebemos, através dele, já está equipado com a intenção de doar. Ora, mas o que esse desejo quer? Dr. Lightman quer que o Criador se revele e quer que receba contentamento. Ora, pode explicar isto um pouco? Dr. Lightman, este desejo é para doar contentamento à força superior, ao Criador, à luz. Tal como a luz inicialmente criou o desejo, para lhe doar abundância. Ora, no desejo de responder à luz da forma como nos trata, Dr. Lightman, certo? Ora, e como é que nos trata? Com amor, doação? Ora, então eu tenho um desejo tremendo de devolver amor à força superior, Dr. Lightman, certo? Ora, mais uma coisa, quero agora saltar aqui no tempo. Eu compreendo a correção que temos que fazer neste laboratório de 10 e agora quero voltar a Jetro e Moisés. E eles pegaram na nação e dividiram-na nesta pequena unidade de dezenas. Agora, voltando ao nosso tempo, estamos no tempo do livro do Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, todos os cabalistas que vieram depois deles estão a ser revelados. Vamos saltar agora para o fim. O que é suposto acontecer? O povo de Israel tem que ser dividido em dezenas novamente. O que é que está no final deste processo? Dr. Lightman, a nação tem que ouvir qual é o seu destino, o que tem que fazer. Caso contrário, as coisas vão ser muito más. Porque aqui existe uma conexão muito apertada. Nós estamos na chamada última geração, em que temos que nos corrigir, e se fizermos isso, as coisas vão ser excelentes. Se não fizermos, as coisas vão ser más. Mas de uma forma ou da outra, tanto quanto é necessário para a correção final, temos de nos conectar em dezenas e concretizar o nosso destino em todas as dezenas, ou seja, alcançar uma conexão da alma ao seu próximo com a si próprio. Ora, e o resto das nações, que o Trotman vão integrar connosco, vão estar à nossa volta, não há problema. O principal é Israel alcançar a sua correção. Muito obrigada, Dr. Lightman, obrigada, Anitza, obrigada por estar connosco. Até à próxima, tudo do melhor.